Olá, meus queridos amigos, vamos à lição número 2, a parte segunda-feira, considerando o conteúdo da carta dos Hebreus, que o apóstolo Paulo escreveu, porque era uma igreja que estava necessitando do apoio espiritual, sobretudo de motivação. Haviam sofrido muita perseguição e o apóstolo Paulo mostrou a pessoa de Jesus como sendo o grande exemplo de motivação, de perseverança e de superação dos obstáculos. Por isso que hoje vamos falar sobre Jesus como o mediador. Ser mediador significa defender alguém. Quando todas as coisas assim parecem assim fechados os caminhos, um mediador aparece para assim trazer um pouco de luz e de esperança. Haja vista que hoje a figura jurídica de um advogado se transforma assim numa esperança para aquele que não tem condições de se representar sozinho e precisa de um advogado. É interessante, né? Quando uma pessoa pratica qualquer tipo de delito e vai para a delegacia, o advogado vai lá e com uma desenvoltura e com um respeito, assim, da parte dos delegados e dos investigadores, o advogado transita por aqueles locais, para lá e para cá, porque parece que tem uma carta branca. É um mediador, assim, que traz segurança para a pessoa que está ali necessitando de um representante. Há muitos anos atrás, na China, havia um príncipe que era muito vaidoso. Ele tinha uma coleção de porcelana, eram pratos de porcelana muito lindos, pela sua beleza artística e pelo seu valor, assim, de antiguidade. E ele tinha aquela coleção, assim, como sendo algo espetacular. Mostrava frequentemente para os seus visitantes aquela coleção de pratos de porcelana. Um dia, sem querer, um zelador, um serviçal, uma pessoa que ajudava na cozinha, foi assim enxugar um daqueles pratos e o prato escapou da mão, caiu no chão e então quebrou, virou caco. O príncipe ficou muito enraivecido e condenou o serviçal à morte por enforcamento. A notícia correu o reino e as pessoas então já aguardavam a execução daquela pobre criatura que sem querer havia quebrado o prato de porcelana do príncipe. Pois no dia da execução apareceu no palácio um homem idoso que era um sábio. Ele disse: Majestade, eu vim aqui porque eu soube que o senhor vai executar uma pessoa que estava trabalhando a seu serviço, que quebrou um dos seus pratos preferidos de porcelana. O príncipe disse: é isso mesmo, foi descuidado e por isso pagará com a vida. E então o idoso disse: Majestade, me permita, eu sou um homem sábio, tenho muitas passagens pelos reinos, e eu posso devolver ao senhor sua coleção assim intacta, ela vai se tornar totalmente igual e todas com o mesmo valor, todos os pratos com o mesmo valor. O príncipe disse: como você vai conseguir isso? Isso é um segredo meu, disse o idoso sábio. Só que tem uma condição: o senhor tem que perdoar a pessoa que quebrou o prato, o seu serviçal, e deixá-lo ir, e deixa que eu então transforme a sua coleção numa coleção assim de mesmo valor e todos vão admirar ali a sua coleção. O príncipe ficou muito feliz e as pessoas do palácio ficaram mais felizes ainda, finalmente, uma solução para o grande problema. E então o idoso diz: o que eu quero é o seguinte, eu quero que coloquem todos os 11 pratos restantes em cima de uma toalha de linho branco cuidadosamente bordado. Quero que a borda dessa toalha seja bordada de vermelho e os pratos sejam colocados sobre essa toalha de linho branco, que tem que ser linho branco, não pode ser de outra cor. Não pode ser cinza, tem que ser linho branco. Pois a toalha foi confeccionada, colocada sobre uma mesa, os empregados colocaram com todo cuidado os 11 pratos sobre a mesa e o sábio disse: agora eu quero os cacos do prato quebrado que sejam colocados em volta da mesa no chão. Todos ficaram curiosos diante da expectativa do que o sábio iria fazer, como o sábio iria assim transformar aquela coleção agora desigual, imperfeita, numa coleção perfeita. O sábio disse: Majestade, agora que está tudo pronto, a mesa com os pratos, os cacos embaixo da mesa, eu peço que os senhores agora prendam a respiração, que eu vou executar então aqui um ritual para transformar a sua coleção todos os pratos exatamente iguais. Então o príncipe se ajeitou no trono, os convidados ficaram em expectativa. O homem foi lá, então, o idoso, pegou as duas pontas da toalha,
da frente, levantou as duas pontas, olhou para todos e puxou tudo de uma vez. E as porcelanas caíram no chão de mármore e arrebentaram-se todas. Todo mundo ficou em estado de choque. O príncipe ficou mais chocado ainda. E então o sábio, o idoso, disse: Senhor príncipe, eu quero dizer ao senhor que o senhor está fazendo é algo que é absurdo. O senhor tem considerado esses pratos mais valiosos do que uma vida humana. Tanto que o senhor ia executar o seu empregado porque quebrou um prato. Então eu fiz o seguinte: como eu já sou uma pessoa idosa, já vivi bastante, ao quebrar todos os seus pratos, eu fiz o que eu prometi. Eu deixei a sua coleção completamente igual. Todos os pratos agora são iguais e têm o mesmo valor. Estão todos quebrados. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu já vivi bastante. Então, com a minha morte, eu vou salvar 12 vidas com a minha morte. Porque se para cada prato o Senhor iria matar um empregado, então eu acabei de salvar 12 vidas e mostra que o Senhor realmente não dá valor para a vida humana. O Senhor dá mais valor para um caco do que para uma vida humana. O príncipe, de passado o choque, olhou para o sábio e disse: o senhor tem razão. Eu estou realmente extrapolando. Eu estou dando mais valor para uma porcelana quebrada do que para uma vida humana. O senhor está perdoado, pode ir embora, e o meu empregado, eu quero que ele volte a trabalhar para mim. E assim, o sábio ficou amigo do príncipe e todos aplaudiram a sabedoria daquele homem. Foi o mediador perfeito. Ele soube livrar o homem condenado da morte no momento certo. Jesus Cristo também é o nosso mediador, mas diferente desse sábio. Jesus Cristo, ao invés de nos quebrar, ele nos restaura. Ele cola aquilo que está quebrado em nós e nos transforma e nos representa perante Deus. E ele diz para Deus: Senhor meu Pai, olha o Gilberto, a Maria, o José, eles não estão valendo muita coisa, estão com a vida quebrada, mas eu quero, através do meu sacrifício, restaurá-los e representá-los diante do Senhor. E Deus permite, Jesus nos restaura e nos dá então uma nova vida, uma nova existência. Existe aqui na lição 6 versos bíblicos, porque esses versos mostram que Jesus Cristo se tornou o nosso mediador. E ele fez, se tornou mediador por causa de uma promessa divina feita a Abraão, feita depois a Moisés, feita a Davi, simplesmente porque Jesus Cristo nasceria da linhagem de Davi. Veja os versos comparados. Primeiramente, o livro de Êxodo 4, verso 22. A pergunta é o seguinte: o que essas passagens bíblicas nos dizem sobre as promessas que seriam cumpridas por meio da presença do Rei Jesus? Vamos ler Êxodo 4, 22, diz assim: então dirás a Faraó, Deus dizendo para Moisés, então dirás a Faraó, Moisés, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Olha que Deus pediu para Moisés dizer para Faraó. Agora veja o cumprimento dessa expressão. Segundo Samuel 7, 12 a 14. Deus falando com Davi: quando dormire com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que estabelecerei com ele o teu reino. Esse homem, essa pessoa, edificará uma casa ao meu nome, e eu confirmarei o seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então aquilo que Deus prometeu para, diante de Faraó, estava cumprindo ali através do rei Davi. Deuteronômio 12, verso 10 diz assim: mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor. Moisés dizendo para o povo que ia entrar na terra de Canaã: Deus vai estabelecer vocês na terra, Deus vai dar descanso dos inimigos. Agora, segundo Samuel 7, 9 a 11, Deus dizendo para o rei Davi: eu fui contigo por onde quer que foste. Eu destruí os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes reis que há na terra. A ti, porém, eu te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que você fará uma casa para ele. Então, aquilo que Deus prometeu através de Moisés, falando para o povo nos limites da terra prometida, Deus agora estava dizendo para Davi: Davi, eu prometi dar descanso dos inimigos. Eu dei descanso a você dos teus inimigos e você vai construir para mim uma casa. Deuteronômio 12, 13 e 14. Moisés dizendo para o povo: guarda-te para que você não ofereça os teus holocaustos em todo o lugar que você vires.
mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás o que te ordeno. Ordem divina para o povo de Israel. Cumprimento. Salmo 132, verso 1 a 5. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. O Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará essa verdade do que Deus falou. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono os teus filhos, e sobre os teus filhos, se eles guardarem a minha aliança, os meus testemunhos, que eu lhes ensinar, também os teus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono, porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a tua habitação, para a sua habitação, dizendo: esta ou este é o meu repouso, para sempre habitarei em Sião, pois desejei Sião como a minha cidade forte. Então, o que Deus prometeu para o povo de Israel, que o povo não deveria fazer holocausto em qualquer lugar, mas numa cidade, numa tribo específica. Agora Deus estava dizendo: agora vocês vão oferecer sacrifício somente em Sião. E Deus dizendo para Davi: se você for fiel, Davi, e os teus filhos forem fiéis, vocês vão ter e se sentar no trono para sempre. Então, para a pergunta, o que essas passagens nos falam das promessas que seriam cumpridas por meio da presença do Rei Jesus, que veio da linhagem de Davi? Resposta: Deus prometeu um rei que seria considerado como seu filho. Ele daria paz ao povo, manteria longe os inimigos e estabeleceria o seu templo para adoração em Sião. E a partir de Abraão, essas promessas começaram a valer até chegar em Jesus Cristo. As promessas feitas a Israel só puderam ser cumpridas a partir do rei Davi. Deus prometeu que Davi seria o rei segundo o seu coração, e que Deus iria cumprir através de Davi tudo o que ele havia prometido a Abraão, a Moisés e também ao povo de Israel nos limites da terra prometida. O rei davídico deveria sentar-se no trono para sempre. Infelizmente, os descendentes de Davi não foram todos fiéis a Deus, e Deus não pôde cumprir suas promessas, mas Deus cumpriu as suas promessas em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era da linhagem de Davi, tanto que ele era chamado filho de Davi. Por isso Deus cumpriu todas as promessas diante de Davi, onde o rei iria assim representar o povo diante de Deus. Quando Deus escolheu Saul para rei, ungiu Saul como rei, Saul deveria ser o representante do povo diante de Deus. Mas Saul, ele tinha uma personalidade muito vulgar, muito fraca. Saul, ele era levado por qualquer situação. Era um rei que tinha tudo para dar certo. Mas Deus rejeitou Saul. 2 vezes Deus deu chance para Saul e Saul foi desobediente. Então Samuel disse: Saul, Deus rasgou o teu reino de você. Vai dar a um melhor do que você. Porque Saul, ele tinha tendência para cultuar, por exemplo, idolatria e também até os mortos. Tanto que quando Saul faleceu, quando Samuel faleceu, o Saul foi consultar uma médium para saber se ele deveria ir para a guerra ou não. Então, foi um homem rejeitado por Deus. Assim como Saul, muitos descendentes de Davi foram fracos e não conseguiram levar a promessa de Deus, cumprir a promessa de Deus através deles. Então Deus cumpriu em Jesus Cristo e ele se tornou o rei que nos representa perante Deus, o nosso mediador. As promessas só puderam ser cumpridas então a partir de Jesus Cristo. As promessas feitas a Davi só puderam ser cumpridas em Jesus Cristo porque era da linhagem de Davi. Por isso, Deus então prometeu a Davi e cumpriu em Jesus Cristo. Por isso, o Senhor Deus, ele mostrou que a esperança da salvação estava em Jesus. E Jesus se tornou o nosso rei, o nosso mediador e o nosso salvador. Muitas vezes nós pensamos, o que Jesus pode estar fazendo por nós diante de Deus? Está nos representando, está assim levando a nossa vida perante Deus. Um homem estava numa situação delicada, recebeu a intimação, deveria comparecer perante o juiz, e ele ficou preocupado, procurou um amigo rico. O amigo rico disse: eu não posso ir com você, mas vou fazer o seguinte, eu vou mandar um terno para você comparecer perante o juiz, tá? O homem procurou um segundo amigo, o segundo amigo disse: olha, eu não posso ir com você, mas vou fazer o seguinte, eu vou levar você até a porta do tribunal.
Ele procurou um terceiro amigo e o terceiro amigo disse: você veio no lugar certo. Eu vou com você perante o juiz, eu vou defender você, eu vou dizer que eu conheço você e você é uma pessoa idônea. E assim esse terceiro amigo compareceu perante o juiz, defendeu aquele homem e o homem foi colocado então, foi inocentado diante daquele juiz das acusações que pesavam sobre ele. Podemos dizer que, a exemplo desse homem, o primeiro amigo representa aquelas pessoas que apenas podem nos assistir no momento da morte e vão apenas nos vestir. O segundo amigo representa aqueles que não podem fazer muita coisa diante de Deus e vão nos levar para o cemitério. Mas o terceiro amigo, esse representa Jesus, que comparece perante Deus, nos defende, fala de nossas fraquezas e de como Ele tem nos ajudado, como Ele sentiu também nossas ansiedades, e assim Jesus nos representa perante o Pai. Deus é o nosso Pai e Jesus é o nosso Rei, porque o livro de Hebreus diz que Deus colocou Jesus à direita dele como o Rei e soberano do universo. Um rei estava sem a sua guarda pessoal e andava pelos caminhos ali muito triste, aborrecido com os negócios do reino. Quando de repente ouviu alguém cantar: eu sou filho de um rei e eu tenho uma poderosa herança. Ele se aproximou, era um camponês irlandês que estava cantando. Ele disse: amigo, você parece um homem muito pobre, por que o senhor está tão feliz? Ele disse: porque eu sou filho de um rei e esse rei me representa. Ele disse: mas o senhor é do meu reino? Que rei é o Senhor? Pertence a que reino? Ele diz: eu pertenço ao reino do Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu rei. E ele então me representa diante de Deus, e por isso que eu estou muito feliz. Aquele rei conversou com aquele homem durante uns bons momentos e descobriu que não era a riqueza que trazia felicidade, mas era justamente o sentir-se bem na presença de Deus. E saiu dali animado para estar diante de Deus, como também ele era um filho de Deus, apesar de ser o rei daquela nação. Jesus Cristo é o nosso rei. Alegremos-nos, portanto, diante dessa verdade, porque ele, além de nosso rei, é o nosso mediador e o nosso advogado. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira, na compreensão dessa lição, dessa palavra. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo se tornou nosso mediador. Ele nos defende, Ele nos restaura, Ele faz o melhor por todos nós. Que haja uma bênção para cada um dos meus irmãos nessa segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no seu coração e tenha uma segunda-feira, primeira do ano. Deus nos abençoe no continuar dessa semana. Fica com Deus.